Olá, gente. Olá, Júnior. Olha aí. Vou ler agora sobre o currículo de vocês, né? Nós estamos dando início ao tema, né? Na disciplina de inovações na fisioterapia, com ênfase nos recursos fisioterapêuticos ou recursos que possam servir como coadjuvantes também, dentro de um mindset de inovação, tá? Então, eu vou ler primeiro o currículo Perfeito. das duas neurocientistas, doutora Tama Nunes e Tássia Nunes. Primeiro lugar no Nordeste, ambas, né? Que tudo vocês fazem junto, então eu vou falar o currículo. Justamente. Fizemos juntas. Elas foram primeiro lugar do Nordeste no Prêmio Mulheres Inovadoras em 2023, promovido pela financiadora de estudos e projetos da FINEP e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Graduação sanduíche em Biomedicina pela Universidade de Tiradentes, né? Estiveram também na Universidade do Canadá, pelo programa do Governo Federal em Ciências Sem Fronteira, que foi fomentado pela CAPES. Todas as duas foram alunas bolsistas de iniciação científica do CNPq, no Laboratório de Morfologia e Patologia Experimental, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, ITP. Trabalharam no Hospital da Clínica e na Faculdade de Medicina na USP, foram bolsistas de treinamento técnico da FAPESP, no Laboratório de Neuroimagem, em projeto de pesquisa com ênfase na visão computacional, neuroimagem, mestre em neuroengenharia pelo Instituto Internacional de Neurociências, que esse instituto é ligado ao de Nicoleles, não é isso? Do Nicoleles, aí em Natal. Isso, é. E vocês tiveram essa vivência. Uhum. E são fundadoras da startup Eida Metaverse, que depois eu até quero que vocês falem por que escolheram esse nome. Já o nosso colega de trabalho, o Júnior, que é professor e mestre na Faculdade de Goiânia, coordenador da oficina ortopédica do estado da Paraíba, é mestre pelo programa de neuroengenharia do Instituto Santos Dumont, com ênfase no controle motor e eletroestimulação e tecnologia assistiva. Ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba desde 2017, tem experiência na área de diversas áreas de fisioterapia, neuromodulação, tecnologia assistiva e possui também conhecimento de linguagem e programação de ferramentas digitais. Então, essas 3 ferinhas aí podem iniciar aí, que vai ficar gravado, né, para que outras pessoas tenham oportunidade, né, de verem já que é um projeto aberto, é uma disciplina que os nossos alunos daqui da Universidade Federal do Paraná, eles cursam, mas eu acabo convidando e deixando aberto para outras pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, gratidão antecipadamente e fiquem à vontade. Tá. Professora, eu gostaria de agradecer muito. Eu vou compartilhar a nossa tela. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. É muito importante a gente difundir assim o nosso conhecimento e principalmente o que a gente vem fazendo aqui na inovação, né? Inovando na área da saúde e em todas as áreas, também, né? Na área da educação. E a gente vai apresentar um pouquinho, assim, tanto da nossa jornada, né, de como a gente fundou a Eida Metaverse, o nome, né, como a senhora pediu para a gente explicar um pouquinho também o porquê do nome, e aí o Júnior vai entrar, vai colocar assim, o foco principal de como o metaverso ele vem sendo aplicado na área da fisioterapia. Ok. Compartilhar aqui a tela. No final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Aí, tanto os professores que entrarem, como os alunos que estão aqui, a gente libera para perguntas. Conseguem ver? Sim. Tá tudo ok. Pronto. Perfeito. Então, né, nós somos a startup Eida, né? A Eida, na verdade, ela é uma deep tech, né, focada tanto em educação, né, tanto uma edtech quanto uma health tech, né, tanto voltada para soluções aí na educação, como também vem muito forte também na área da saúde. E nós somos uma startup de metaverso, né? Nós desenvolvemos essas tecnologias de realidade estendida, né, com foco na educação e também na saúde. Eu acho que vale a pena também ressaltar
ressaltar, né, que a base científica da startup, da EDA, é a neurociência e a neuroengenharia, né? Então, como vocês vão ver na apresentação, a gente utiliza bastante, né, muito os recursos da neuroengenharia, principalmente, da interface cérebro-máquina, né, nesse processo da educação imersiva, né, que é importante falar, para a área da saúde, mas também essa interação de humano-metaverso, né, humano-máquina também, ela é utilizada na área da fisioterapia, como o Júnior vai abordar. Então, a neurociência, ela faz parte da nossa jornada, né, tanto no desenvolvimento do hardware, do software, como também do próprio sistema de ensino e aprendizagem, né, como que a gente pode melhorar a capacidade de absorver esses conteúdos, né, então, toda essa jornada, a neurociência e a neuroengenharia, ela faz parte do nosso desenvolvimento, né. A EIDA, ela foi formada, né, por nós duas, eu sou a CEO, né, sou Tássia, aqui está a Tana, que é a COO também da startup. Então, a EIDA, ela é formada por 2 mulheres negras, nordestinas, cientistas e apaixonadas por inovação e empreendedorismo. Eu acho que aqui, falando um pouquinho do papel da mulher na tecnologia, né, na ciência, e é por isso que a gente também vem aí com o nome EIDA, né, da startup, é uma homenagem à primeira mulher que se chamava Ada Lovelace, né, que foi a primeira pessoa a desenvolver um algoritmo de computador, né, e então, em homenagem a ela, em homenagem a todas as mulheres que estão aí na luta pela equidade do gênero, né, por atrair mais talentos, né, tanto de meninas e mulheres na ciência, na tecnologia, para transformar aí a educação e a saúde, então, a startup, ela vem com essa homenagem e com essa pauta também que é muito importante, né. Aqui a gente conta um pouquinho, né, da nossa trajetória, né, acadêmica e por que a gente veio a fundar a EIDA. A EIDA é uma startup muito nova, tem apenas 2 anos e meio, né? E a gente, na verdade, a nossa formação é em biomedicina. Nós fizemos uma parte aqui no Brasil, uma parte no Canadá. Sempre fomos bolsistas, então isso é importante, vale ressaltar a importância de você aproveitar toda a sua trajetória acadêmica, né? Aproveitando as oportunidades que existem de bolsas do CNPq, da CAPES, da FAPESP, né? Então, a gente fez parte da nossa graduação fora do Brasil, no Canadá, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Nós também fomos bolsistas no Hospital das Clínicas, onde a gente começou a trabalhar um pouquinho mais com a parte de algoritmo, né? Para o desenvolvimento e, na verdade, na área de neuroimagem e visão computacional. E, logo em seguida, nós fomos para o mestrado em neuroengenharia, que foi aí onde a gente começou a se aprofundar nessa tecnologia de realidade virtual, e a gente teve justamente a ideia de sair desse período, né, do mestrado, não somente com artigos, mas sim com uma startup. O nosso propósito, na verdade, acho que pode passar, acho que o nosso propósito, já que a gente foi resultado, né, da formação de um investimento também do governo, né, dessas agências de fomento que nos ajudam tanto, a nossa ideia era também de devolver para o nosso país um pouquinho daquilo que foi nos ofertado, né? Então, desde a graduação até mesmo a pós-graduação, a nossa ideia não era só de sair com um artigo publicado, que já é um grande desenvolvimento científico, né, para a comunidade científica e para a população, mas também de formar cientistas empreendedores. Eu acho que a nossa cabeça estava muito voltada para isso, de aplicar o nosso conhecimento de uma forma mais imediata e rápida na sociedade, e a outra coisa também de contribuir na formação e captação desses neuroengenheiros que eram formados e atrair esses talentos e reter no Brasil, né? Porque a gente tem um grande problema também associado a isso, dos grandes talentos acabarem saindo do Brasil. Da fuga de cérebros, né? Então, isso foi o que fez com que a gente desenvolvesse a startup, né? E hoje, a gente não só tem a gente, né, na startup, mas hoje a gente tem um time aí de 18 pessoas, entre eles grande parte é de neurocientistas, de neuroengenheiros, mas tem um time multidisciplinar, né? Tanto da parte comercial, pedagógico, engenheiros, mecatrônicos, desenvolvedores de jogos, né? Então, temos um pouquinho de tudo para desenvolver essa solução que é realmente muito complexa, né? E hoje a gente trouxe o Júnior, que vai se apresentar logo depois, justamente que ele é um dos especialistas também na startup, é mestre em neuroengenharia, ele vai falar de toda a trajetória dele e as aplicações, né, do metaverso na fisioterapia. A gente tem alguns parceiros aí, dentre eles o Google, né, que ajuda a gente a desenvolver a nossa solução na nuvem, o Porto Digital, a FINEP, e alguns editais aprovados, que foram alguns, né, nesses 2 anos aí de desenvolvida.
gostaria aqui de enfatizar principalmente que a gente recentemente teve a conquista de receber o prêmio de Mulheres Inovadoras, né? Primeiro lugar na região Nordeste, com esse prêmio que foi importante não só para a nossa carreira como cientistas empreendedoras, mas também para fomentar e trazer mais mulheres para a ciência e tecnologia, né? Para o ecossistema de inovação na área da saúde aqui no estado e no Brasil. Então, foi realmente muito importante, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, né, já entrando nessa parte aí do futuro da saúde no metaverso. Acho que nesse primeiro momento a gente pode compartilhar um pouquinho a fala junto com o Júnior, né, para falar um pouquinho sobre o panorama geral de como anda a saúde no metaverso, o que a gente espera, etc. E depois o Júnior pode dar um pouquinho de segmento só nessa parte da fisioterapia. Aqui está o Júnior. Oi, gente, boa tarde. É prazer estar aqui junto com vocês para a gente estar conversando, né, e falando sobre tecnologia e sobre neurociência, que é o que faz a gente feliz, né? Então, como a professora já apresentou e as meninas também, sou fisioterapeuta, né? Então eu caí de paraquedas na fisioterapia, porque antes de ir para a fisioterapia eu estudava desenvolvimento de software e engenharia química. Então, quando eu migrei de área e saí para a fisioterapia, porque sabia que era uma paixão que eu estava desenvolvendo, né? E quando eu entrei na fisioterapia, eu vi um mundo abrindo para mim. Aí eu vi assim, não, é isso mesmo que eu quero trabalhar, é fazendo diferença na vida das pessoas que eu quero estar, né? Então, igualmente como as meninas, eu fui abençoado pelo programa Ciências Sem Fronteiras, né? Então, participei fiz parte da minha graduação como graduação sanduíche na Austrália, né? Então, passei um tempo lá e foi muito enriquecedor para mim. Como também, igual as meninas, fui bolsista durante toda a minha graduação, bolsista durante o meu mestrado, e o mestrado em neuroengenharia abriu a cabeça da gente para várias oportunidades, né? E por muitas vezes ficamos, as meninas, Tássia e Tâmara e eu, a gente conversando sobre futuros centros de pesquisa que a gente tinha vontade de montar e empregar o máximo de pesquisadores possíveis, né? Porque acredito que a carreira dentro do Brasil, né, a profissão pesquisador, ela é colocada muito de lado, né? Então, muitos estudantes e muitas pessoas, na verdade, colocam o estudante e o pesquisador como apenas um estudante que ainda continua estudando, né? Mas não caracteriza o pesquisador realmente como uma profissão. Então, acho que a IDA ela vem também para trazer essa desmistificação, né? Então, sou professor, trabalho com o lecionar, né? Então, dou aulas de anatomia, de neuroanatomia, de prótese e órtese, né? Então, estou dentro dessa área da tecnologia, dentro do curso de fisioterapia, mas também permeio pela área da psicologia, da terapia ocupacional e também da educação física. Então, são áreas que a gente tenta agregar o máximo possível, né? Então, só para finalizar um pouquinho sobre o meu currículo, né? Então, como eu coordenador da oficina ortopédica daqui do estado da Paraíba, estou tendo a oportunidade de estar num cargo, né, de gestão, de gerenciar um bem público em prol das pessoas com deficiência, né? E ampliar essa área que é a área da saúde integral da pessoa com deficiência, que por muitas vezes é negligenciada, né? E que eu fico feliz que uma turma de fisioterapia tenha uma disciplina que abra a mente dos alunos. Isso é bastante importante, porque a gente percebe que vão ser formados profissionais da saúde realmente com uma visão maior, né? E as meninas vão lembrar sempre essa frase: profissionais fora da caixa, né? Então, esse é o nosso lema de vida, né? Sair da caixinha e ver outras perspectivas de vida. Então, a gente pode... Vocês começam ou eu começo? Bom, falando agora um pouquinho assim mais... Aí pode tocar daqui e a gente vai Pronto. fazendo esse bate-bola, assim. Bate-bola, Falando vamos um pouquinho embora.
Falando um pouquinho agora assim mais sobre metaverso, né? Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre metaverso ou ainda não, mas o que que a gente pode entender de metaverso, né? Na verdade, ele pode ser considerado como uma revolução da internet. E isso é muito clássico. Por quê? Porque a gente não pode dizer simplesmente que o metaverso ele é uma evolução da internet. Porque se fosse uma evolução da internet, seria apenas adicionar, por exemplo, novas ferramentas ao estilo de internet que hoje a gente já tem, né? Então, quando a gente fala sobre metaverso, na verdade é uma quebra de paradigmas, é um novo modelo de internet. Então, eu costumo dizer com a gente aqui que é um tipo de internet 3D. A gente vai deixar de utilizar essa internet 2D, né, que a gente está aqui com o anteparo, por exemplo, do computador, do smartphone, e vai passar a utilizar uma internet 3D, que é imersiva, que é natural, que é palpável, que é intuitiva, né? Então, é um outro sistema, né? A gente pode até dizer, né, Tâmara, Tássia, Uhum, acho que eu gosto uhum. até de uma frase que eu li, que é uma nova camada na realidade. Como o metaverso ele fosse uma Isso, nova isso mesmo. camada para que sobrepõe a nossa realidade, mas que interage entre o físico e o digital. Uhum. É. É, E vale a pena também ressaltar que a proposta principal do metaverso é mesclar o mundo real ao mundo digital, né? A tal ponto da gente já não conseguir mais distinguir em qual dos dois mundos a gente vai estar, né? Tem uma frase justamente de Miguel Nicoleles que ele fala sobre isso, É né? importante também retratar que, com relação ao desenvolvimento do metaverso, né, é algo que ainda está em construção, né? A gente vai discutir aqui um pouquinho, mostrar para vocês que muitas pessoas acreditam, na época, né, quando surgiu o metaverso, que era uma coisa voltada mais para o entretenimento, para os jogos, mas na verdade não, né? O metaverso ele veio para ficar e ele vai substituir essa era do pós-smartphone, né? Onde todas as áreas elas vão ser implementadas, né? Vão ser impactadas, na verdade, desde a área da saúde, educação, entretenimento, turismo, e hoje a gente já vê isso com muita naturalidade, né? Aqui a gente tem os maiores especialistas no mundo, né? O que é que eles falam? Por exemplo, o Mark Zuckerberg, foi através dele, né, que a gente teve esse boom aí, né, do metaverso, ele conceitua como se fosse a próxima geração de plataformas e mídias, né, na qual estaremos imersos na internet. E essa palavra vocês vão ouvir muito, imersos na internet, porque é justamente isso. Não vai ser essa internet 2D, mas uma internet imersiva, né? A internet será realmente algo palpável. Já aqui a Kate Hackle, na verdade, ela é a madrinha, né, do metaverso, e ela fala que é o futuro da internet, onde o mundo virtual e o mundo físico eles vão se fundir. E aqui tem o Chris, né, que ele é um dos maiores também especialistas na área, ele fala que é uma amálgama complexa de tecnologias. Realmente, quando a gente fala sobre metaverso, não é só essa tecnologia em si, mas existe uma infraestrutura de outras tecnologias que dão suporte para a criação do metaverso, como a Web 3.0, a internet 5G, o IoT, inteligência artificial, a própria neuroengenharia, ela já tem sido, na verdade, uma ferramenta muito importante para a construção do metaverso, porque a gente vai ter que construir novas formas de interfaces e interação humano-metaverso. Então, isso que a gente consegue entender como teclado, mouse, ele vai deixar de existir e a gente vai passar a rastrear mais sistemas naturais, né, como eye track, como hand track, né, batimentos, sensores corporais, por exemplo, os wearables, né, e entre outras tecnologias, como blockchain, criptomoedas, tudo isso está associado como arquitetura de informação do metaverso. Então, na verdade, é um novo mundo livre das limitações físicas, né? Porque o metaverso ele vai permitir ter essa quebra de barreira da limitação física e essa aproximação. Eu costumo até dizer que quando o metaverso ele tiver implementado em sua máxima potencialidade, a educação à distância já não será mais uma educação à distância, mas sim uma educação imersiva, né? A gente vai poder ter um maior contato nessa proximidade quando se trata de educação. A própria questão da telemedicina, né, etc. Eu acho que nesse vídeo a gente consegue exemplificar bem a transformação que o metaverso ele pode trazer para a área da saúde, né? Na primeira imagem, né, a gente observa aqui uma visualização, né, bidimensional, né, de uma ressonância magnética, e já na interação tridimensional, que seria a aplicação do metaverso, o que é que a gente consegue ver? A gente consegue ver toda a estrutura, né, ali do paciente, né, já aplicada numa realidade que seria uma realidade mista, né? A gente vê o paciente
e o exame ali para que o médico ele possa fazer uma análise mais detalhada, né? E uma exploração, por exemplo, para um caso cirúrgico, que seria bem interessante e que hoje, inclusive, em centros cirúrgicos já vem sendo utilizado essa tecnologia. Eu acho que vale a pena ressaltar muito o termo digital twin, né? Uhum. É um termo muito utilizado e é uma das ferramentas utilizada para o metaverso, que é você replicar casos reais dentro do ambiente virtual. Então, isso aqui, por exemplo, é você trazer imagens médicas de pacientes reais e sobrepor, por exemplo, no próprio paciente, né? A mesma coisa que na universidade, a gente tem o laboratório, por exemplo, de anatomia, onde os alunos eles não podem tocar em algumas peças, porque ficam preservadas. Então, a gente está construindo esse banco de dados de digital twin, no metaverso. No metaverso, digitalizar todas essas peças e trazer para esse ambiente completamente imersivo, onde os alunos eles vão poder ter aí um maior contato e manipular, né, e manipular, assim, que a gente fala, não somente durante o período, né, da aula, mas, por exemplo, ter a possibilidade de levar essa tecnologia para casa, por exemplo, né, e explorar um pouquinho mais, treinar por diversas vezes, né, minimizar os erros. Então, essas são as aplicações do metaverso, por exemplo, no contexto geral da saúde, né? E da educação. Então, o metaverso e a inteligência artificial, eles são as tecnologias que irão provocar, né, a próxima revolução tecnológica mundial, né, já são consideradas, na verdade, tecnologias exponenciais, que são aquelas tecnologias, né, que ela vem crescendo de uma ordem exponencial, né, muito crescente, né, tem impactado a economia, o futuro das profissões, né, então hoje também a gente já vê e já tem capacitado, por exemplo, o time de professores e time de jovens se preparando para esse momento, né, também é muito importante enfatizar, acho, um pouquinho eu sobre acho que isso. tem realmente transformado a indústria de uma forma geral, né? E hoje em dia já existem muitas marcas que elas lançam primeiro seus produtos no metaverso, né? Que é um produto digital, então tem a economia aí, e aqueles produtos que eles são mais aceitos, aí eles vão lá e desenvolvem esse produto físico, né? Então, essa tecnologia ela vem realmente para transformar de uma forma geral, né, a sociedade. Uhum. Então, como essa tecnologia iria impactar a saúde, né? De todas essas maneiras, eu acho que vale a pena a gente retratar que é um dos problemas, por exemplo, que a EIDA ela vem resolver, é que atualmente no Brasil existem cerca de 2,6 milhões de mortes em decorrência do atendimento hospitalar, né? Então, do despreparo, por exemplo, durante a jornada de formação de médicos, de profissionais da área da saúde de maneira geral. Então, a cada minuto são 5 mortes. Isso é um dado da própria Organização Mundial da Saúde. Então, existem, na verdade, esses dados reais, concretos, e que, através, por exemplo, das nossas soluções, utilizando o metaverso, a gente vem justamente para melhorar tanto a educação quanto a área da saúde, né? Então, por exemplo, aqui, a construção, por exemplo, de laboratórios de treinamento para a área da saúde, né? Então, isso, hoje em dia, a gente está construindo aqui, por exemplo, laboratório de anatomia, mas isso pode ser estendido para laboratórios relacionados à fisioterapia, à biomedicina, né? Então, tudo isso já são maneiras de capacitar, né? Tanto professores como também profissionais da área da fisioterapia, da medicina, de todas as áreas da saúde, né? E estudantes também, se preparando para que essa jornada no contato do paciente ele possa ser melhor, né? E o atendimento hospitalar e o resultado também para esses pacientes sejam melhores, né? Na própria telemedicina, né? Então, hoje em dia, por exemplo, já foi feito com auxílio, por exemplo, de avatares ou então de médicos em outros locais, né? Essa questão da cirurgia remota, isso aí foi um caso real que aconteceu pelo Fantástico, foi divulgado pelo Fantástico, só para mostrar para vocês, na verdade, essa parte da introdução, o que é o metaverso e que é uma tecnologia que realmente ela tem vindo para ficar, né? E para transformar a saúde, a educação e todas as áreas, né? Uma tecnologia que já está sendo implementada. Aqui é um caso também que já aconteceu, né? Dos gêmeos siameses, que a cirurgia deles, na verdade, foi utilizado a tecnologia da realidade virtual, porque os médicos eles pegaram toda a informação do paciente, né, com relação às imagens, né, e criaram um digital twin dos meninos, né? Então, uma versão digital
de toda a estrutura óssea, todo o cérebro deles dentro do metaverso e realizaram o treinamento da cirurgia dentro do ambiente virtual. E isso aumentou a chance, né, da taxa de sobrevida, reduziu o tempo cirúrgico, né? Então foi um caso de sucesso, de aplicação real, já no Brasil, né? E agora a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase como, além de toda a área da saúde, como que especificamente essa tecnologia ela tem sido implementada na fisioterapia, né? Quer falar um pouquinho, Júnior? Posso sim. Antes de a gente até de começar a falar sobre os projetos em reabilitação, é necessário que o fisioterapeuta ele entenda que ele faz parte dos profissionais que produzem tecnologia, né? E quando eu digo que eles produzem tecnologia, o profissional ele precisa entender que a tecnologia é o produto da ciência e da engenharia que envolve o conjunto de instrumentos e métodos. Então, se ele está desenvolvendo algo a partir do seu intelecto, a gente pode dizer que isso é uma tecnologia. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente sempre vai pensar em robôs, em projetos de metaverso, impressões 3D. Então a gente sempre vai para um poder tecnológico muito pesado. E a gente esquece que as tecnologias leves, né, que são caracterizadas como leves, também são tecnologias, né? Então, um protocolo de atendimento que o fisioterapeuta faz, ele é um tipo de tecnologia, certo? Então, aquele protocolo, ele pode ser utilizado dentro de uma outra tecnologia mais rígida, né? Então, a gente pode estar sempre avançando. E é necessário que o fisioterapeuta e o profissional de saúde ele saiba disso, que ele precisa seguir junto com a revolução da indústria, né? Que a gente está passando por uma revolução industrial e tecnológica bastante grande, a gente está passando por uma revolução da internet, a gente está passando por uma revolução da saúde, a gente está entrando no hospital 5.0, a gente está entrando na saúde 5.0 e a gente precisa se atualizar, né? Então, um dos projetos, acredito que com mais impacto dentro da reabilitação e dentro da interface cérebro-máquina, né, e dentro da neuroengenharia foi o projeto Walking Again, que trouxe os primeiros conceitos de exoesqueletos, né, tipo palpáveis, viáveis, e onde foi introduzido pelo Miguel Nicoleles, né, dentro de um conjunto de vários pesquisadores, né? Então foram vários pesquisadores do mundo que se juntaram para desenvolver um projeto de iniciativa para que um lesionado medular de mais de 12 anos de lesão ele conseguisse dar um chute a uma bola. Então, foi um marco dentro da neurociência, um marco dentro da neuroengenharia, e por muitas vezes é deixado de lado, né? Na verdade, o lançamento do projeto, né? Ele foi colocado em apenas 5 segundos dentro da Copa do Mundo do Brasil, lá em 2016, se eu não me engano. Então, foi 5 segundos para um projeto que revolucionou o mundo, né? Então, é bom a gente sempre enfatizar isso, né? Esse é um vídeo, né, meninas? Não. Sim, Pronto. Coloca aí. Aqui é Pronto. o artigo, né? Pronto, isso. Aí, o que é que a gente traz? Traz que esse poder de tecnologia dentro da reabilitação faz com que a gente use realmente o potencial que o paciente da gente tem, né? É necessário que a gente entenda que, dentro do potencial de reabilitação que o paciente tem, a gente pode utilizar estratégias de feedback. Por exemplo, a gente sabe que o cérebro da gente, a partir do momento em que a gente pensa sobre alguma coisa, pensa em apenas fazer uma movimentação, por exemplo, de um pé, o nosso córtex ele já pré-ativa. Isso se chama feed forward, né? Então é uma ativação antecipatória de um movimento. Então, quando a gente pega antecipação do movimento e traduz em sinal computacional, a gente pode utilizar aquele sinal para o que bem a gente entender. Então, o projeto Walking Again ele fez isso. Ele pegou informações do córtex dos seus participantes através do eletroencefalograma, que é um exame, né, de sinais cerebrais, e traduziu todos esses sinais em impulsos
certo, computacionais, onde o computador, né, que estava atrelado a esse exoesqueleto, fez toda a movimentação para que aquele paciente ele conseguisse se movimentar. E o interessante que vocês podem ver dentro desse projeto é que pacientes de 12 anos de lesão, onde para fisioterapia, há 5, 10 anos atrás, quando a gente conversava sobre um paciente com lesão medular, muitos artigos, muitos livros diziam que uma vez você lesionado, sempre lesionado, né? Uma vez um tetraplégico, sempre um tetraplégico. Uma vez um cadeirante, uma vez sempre um cadeirante. Então, a gente foi ensinado a saber que uma vez o neurônio lesionado, nunca mais ele vai ser reparado. Mas aí a gente vem com essas estratégias tecnológicas, a gente vem com esses projetos e mostra que não, existe uma neuroplasticidade acontecendo, existe algo que está trazendo de volta uma remodelação daquele grupo neuronal, né? Então, quando a gente pega todo esse arcabouço de estudos e principalmente a evolução que traz esse projeto, a gente vê pacientes de 6 anos de lesão, T4, uma torácica alta, andando novamente após a utilização desses instrumentos, aí a gente vê assim, realmente algo que estava errado não está mais certo, né? Então a gente precisa rever alguns conceitos, né? Então a interface cérebro-máquina ela traz esse novo potencial, né? E a gente vem falando, né, sobre interface cérebro-máquina, as meninas falaram sobre neuroengenharia, a gente se apresentou como neuroengenheiros, mas acredito que a gente faltou só conceituar o que é neuroengenharia, né? Porque eu acho que Verdade. muitos dos fisioterapeutas podem não estarem assim, tá, beleza, como é que um fisioterapeuta ele trabalha com tecnologia? Como é que médicas trabalham com tecnologia? Eu posso trabalhar com tecnologia, eu posso desenvolver uma máquina que seria por exemplo, de função de um engenheiro eletricista ou de um engenheiro mecatrônico fazer uma máquina, né? Mas a neuroengenharia ela é uma área que ela perpassa a neurociência, né? Ela sai da neurociência, ela entra dentro das ciências biomédicas e junta conceitos da biologia, né? Tipo, fatores biológicos a fatores exatos. Então, eu sempre gosto de dizer que nas minhas aulas, para os meus alunos, que a neuroengenharia vem trazer a exatidão na biologia. Que a Muito biologia, bom. ela não é. Concordam, Gostei meninas? dessa definição, eu Porque amei a definição. a biologia ela é uma ciência não exata. A gente trabalha com suposições, a gente trabalha com hipóteses, mas quando a gente coloca números, a gente traz uma exatidão. Então, é como se a gente casasse o que estava faltando na biologia, né, trazendo a exatidão das engenharias, né? E a gente casa realmente tudo que a gente precisa por um bem maior. Uhum. Eu acho que aqui, por exemplo, no projeto Rock Again, também a gente pode ver como que o metaverso, que é a realidade virtual, também faz parte do metaverso, né? Ele está nesse processo, né? Então, aqui, olha só, você vai ver que foi criado um ambiente de simulação onde foi representado as pernas de um avatar, e aí, quando ele coloca o óculos de realidade virtual, né, e ele vê que as pernas do avatar tá ali, ele incorpora aquela perna do avatar como se fosse uma extensão do corpo dele, né? E isso através de um processo chamado de imagética motora, né, como o Júnior também falou, ele acaba tendo também auxiliando no processo da própria neuroplasticidade, né, da regeneração ali desses neurônios, né? Então, foi um processo muito interessante. Eu acho que aqui, ó, É aqui esse nessa daí parte ele mesmo. mostra justamente como que ele estava, através da imagética motora, ele pensava, isso era interpretado, decodificado em sinal de computador e era levado para dentro do ambiente virtual para que, através do pensamento, ele controlava a perna do robô, a perna do avatar lá dentro do ambiente virtual. Então, É. é muito interessante. E o que eu acho massa é quando a gente se coloca dentro do ambiente virtual. Quando a gente emerge dentro do ambiente virtual, realmente a gente sente os nossos neurônios mudando de conformação. A gente começa a sentir
se tiver algo que mostre temperatura, a gente começa a sentir um pouco da temperatura, a gente tem noção do equilíbrio, a gente tem noção de movimentação, né? Então, uma das, acho que a estratégia primordial para realmente trabalhar a neuroplasticidade junto com a imagética motora, né? Então, realmente a gente colocar dentro de ambientes imersivos, porque é aí que realmente, quando a gente vê que a gente tem um fator visual, né, que vai realmente nos dar a questão da imagética motora, então faz todo o sentido. E dos alunos que não sabem de imagética motora, estudem imagética motora, que é o que vai revolucionar dentro da fisioterapia. É muito impressionante porque aquilo que você está imaginando na execução do movimento, né, gera o mesmo disparo de padrão neuronal quando você está executando, né? Então, isso é um pouquinho da imagética motora e como foi aplicado, por exemplo, na fisioterapia e no projeto Walk Again, né? Exatamente. Né? Aí a gente tem outras aplicações, né, de dentro desse sistema imersivo que é o metaverso, que faz parte também um pouco dentro na verdade, que a imersão em ambientes 3D, né, faz parte desse mundo do metaverso. Né? Aí vocês estão vendo uma aplicação que foi desenvolvida por um colega nosso, né, também que faz parte do nosso grupo, que é o João, que ele desenvolveu uma estratégia de treinamento para atletas, né? Então, quem não conhece, a Bosch Adaptada é um dos jogos mais utilizados para pacientes com paralisia cerebral, né? Então, e outras patologias também, mas ele é um forte meio de sociabilização e também de reabilitação. Então, quando o João ele desenvolveu essa ideia de colocar o paciente dentro de um ambiente virtual, imergir ele e fazer com que ele treinasse, né, para melhora de rendimento, então foi muito legal. Isso traz uma ludicidade para o treinamento e principalmente ativa todas as áreas corticais, né, do córtex pré-motor daquele paratleta e faz com que aquele para o atleta ele realmente treine dentro do que é esperado, né? Então, foi um projeto piloto, eu acredito que ele vai ter as suas melhorias, mas isso nos mostra um dos potenciais que a gente pode estar trabalhando, né, dentro da reabilitação física. Até todo o rastreio, né, do próprio movimento, né, que ele foi executado e como você a evolução do desempenho, como que você pode melhorar também. Né? Foi um projeto muito interessante mesmo. Exatamente. E até falar sobre o rastreio, falta só lá um pouquinho, Tássia. O rastreio é importante porque, por exemplo, se eu trabalho com biomecânica, né? Então, estou trabalhando uma biomecânica inversa a isso. Eu vou fazer um rastreio de como está o movimento do ombro do meu paciente. Ele é um PC, ele não tem tanta movimentação de ombro. Mas se ele está lá fazendo o treinamento dele e o meu dispositivo ele tem como me dar todas essas informações de posição nos 3 eixos de movimento, no X, no Y, Z, eu tenho pelo menos como traçar um prognóstico de melhora ou até de avançar os treinamentos. Por que eu falo isso? A categoria, né, da Bosch, ela vai de acordo com as incapacidades, das disfuncionalidades, na verdade, de cada paratleta. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, o ambiente virtual de treino de Bosch para melhora de mobilidade, eu posso fazer com que esse meu paratleta ele saia da modalidade que ele está e vá para um outro tipo de modalidade. Certo? Então, ele passe de categoria, ele mude de categoria, né? Então, se a gente pensar na evolução da estrutura, né? Mas se eu quero manter ele se foi de intenção dele de se manter naquela categoria e melhorar a performance dele, eu vou ter todos os meus dados ali. Então, quando a gente tem todas essas questões de rastreio de movimento, de posição, de onde estava a posição do corpo dele no momento em que ele jogou a bola e principalmente a velocidade da bola e da força da bola, a gente tem como inferir contração de músculo, força de músculo e torque, né? Então a gente tem vários componentes dentro de um software que
quando a gente olha assim, sendo executado, a gente diz, é tão simples, mas a gente não vê o quanto de dados que aquilo pode nos Uhum. dar, né? Tanto para pesquisa como também para a evolução de paciente. Então, isso é revolucionário. Né? Outras estratégias, né, que a gente pode utilizar são esse primeiro foi uma outra aplicação que foi para treino de marcha, né? Então foi um ambiente esse aqui de cima onde está a nossa amiga Bárbara. Ela foi um treinamento de marcha onde a gente se coloca dentro de um ambiente, né, e o ambiente ele traz as informações de onde o indivíduo ele deve pisar. Né? O interessante é que o controle ele fica nos pés, então a partir do momento que ele faz o toque inicial, né, com o calcânio, os sensores eles identificam se o usuário ele realmente ele pisou ou não pisou de forma correta. Então, isso a gente tem um aumento de estratégias, né? A gente vai aumentando o tamanho do passo, o tamanho da passada, a velocidade do passo, velocidade da passada. Se eu tenho tamanho de passo, tamanho de passada, velocidade, eu consigo inferir cadência de marcha, né, o ponto de apoio, né, ponto de pressão e avaliar como é que está aquela pisada daquele paciente. Né? Então, eu tenho como melhorar o processo de marcha, de reabilitação, como também tenho como pegar todas as informações de postura dinâmica daquele meu paciente. Então, é uma outra estratégia simples, porém bastante complexa no que se diz respeito de dados, né? Então, isso traz várias informações para a gente. Esse abaixo é uma parte do projeto do Walking Again, que é onde os pacientes, antes de utilizar o exoesqueleto, eles passavam por um treinamento dentro de um ambiente virtual, que era para eles conseguirem controlar os membros inferiores do avatar. Então, a partir da imagética motora, como a Tássia e a Tamara falaram, então, o processo de imaginar alguma ação motora faz com que o córtex M1, né, e também a área suplementar motora, né, da parte frontal, ela se ative. Então, a partir do momento que a gente tem uma pré-ativação dessas áreas motoras, M1, córtex motor secundário, área de associação motora, a gente tem um feed-forward acontecendo. Então, é uma antecipação do movimento. Em vias de regra, se todo mundo lembrar, não sei qual é o período da fisioterapia, mas vamos lembrar, vamos aprender um pouco. A partir do momento em que a gente tem uma antecipação de um movimento, aquilo é uma imagem criada, certo? A partir dessa imagem criada, a gente vai comparar com a imagem que a gente deve executar. E o nosso cérebro, antes de a gente executar, ela faz esse choque de imagens. A partir do momento em que ele sobrepõe o feed forward com a imagem que a gente precisa executar, aí é que o movimento vai acontecer. Né? Então, existem vários milésimos de segundo acontecendo antes do real movimento acontecer, que a gente pode adquirir, né? Então é isso que a gente faz. A gente pega essas informações antecipadas, traduz e joga para o ambiente virtual, para o avatar funcionar. E esse é o bacana, que a partir do momento em que o usuário desse dispositivo ele entende que ele está controlando o avatar dentro do ambiente virtual, as coisas ficam totalmente mais fáceis. Ele consegue controlar muito mais facilmente o avatar, porque ele já está treinado, o córtex dele está treinado, e pelo córtex estar treinado, as terminações nervosas dele que deveriam controlar aquele músculo, né, que estavam ali em estase, eles começam a retornar, né, a sua movimentação e a sua despolarização e começam a contrair. Isso é muito interessante de acontecer ao vivo. A gente dentro do meu mestrado, eu desenvolvi um dispositivo de estimulação elétrica que a gente utilizou dados inerciais, né? Então, a gente utilizou dados de posição. E para quem
quem é da fisioterapia já trabalha bastante com o FEIS, né? Com o TENS, com corrente russa, corrente OSE. Então, são esses tipos de corrente elétricas que a gente utiliza normalmente dentro da fisioterapia, que também são chamadas de correntes galvânicas. Então, o engraçado é que quando a gente trabalha com corrente elétrica, a gente percebe que somos eletricidade em si, né? Se a gente pega, né? Então, a gente pega nosso pensamento é eletricidade, nossa contração muscular é eletricidade, então a gente é feito de eletricidade, né? Então, quando a gente vai controlar, e eu digo controlar, é controlar mesmo, um outro corpo, a gente está utilizando a eletricidade, né? Então a gente faz uma reação química que gera um ADDP, que gera uma diferença de potencial, que é eletricidade, né? Então, quando eu entendi isso dentro do meu projeto, aí eu vi assim, então dá para a gente controlar o músculo utilizando tanto a cabeça como também o meio externo, né? Então a gente desenvolveu um eletroestimulador onde a gente colocava um ponto que a gente queria, por exemplo, queria fazer 30 graus de flexão de cotovelo, né? Então quem faz a contração, a flexão do cotovelo é o bíceps braquial, né? Então a gente coloca o eletroestimulador no bíceps braquial e a gente dá apenas a carga necessária elétrica para que o bíceps execute uma força para que o cotovelo chegue a 30 graus, né? E se mantenha naquela posição. Então, isso também faz parte do projeto Walking Again. Então, foi um recorte do projeto Walking Again para trazer uma outra questão dentro da neuroengenharia, que é o feedback, né? Que é uma das coisas que a gente também está trabalhando dentro da EIDA, que é trazer esse feedback para o usuário dentro de um ambiente virtual. Imaginem, a gente tem aí na imagem tem dois tipos diferentes de aplicação, onde o primeiro é um ambiente virtual para treino de marcha e o outro é apenas um ambiente de treino para controle de avatar. Certo? Imagine esse controle de avatar com um feedback onde, a partir do momento em que ele der o passo, ele sinta a textura no pé, né? Sinta o peso que é colocar o calcanhar no chão, né? Essa normal, né? Que é o contrário da força, né? Então, e nas outras aplicações também. Então, é um fator que todos nós estamos procurando, é trazer o feedback, que é uma das questões que dentro do desenvolvimento do movimento é necessário, porque eu falei que tinha um feed forward, que tinha execução do movimento. Mas sem o feedback, a gente realmente não tem um movimento pleno, né? Então, a gente não vai ter realmente a consciência do que a gente está realizando, né? Então, é uma das questões que a gente também, dentro da IDA, vem pesquisando e futuramente a gente vai estar aí com alguns produtos, né, meninas, para mostrar aí para todo mundo, certo? Maravilha. Aí, por que eu digo é questão de feedback, né? Porque já existem várias coisas, como as meninas disseram, né, anteriormente, que é em relação aos wearables, né? Que são tecnologias que a gente já utiliza, que nos dão feedback, né? Que captam sinais da gente, né? Acredito que todo mundo aí deve ter um relógio, um smartwatch, né? Que conta os passos, que conta a frequência cardíaca. Todo mundo tem de lado um smartphone, que o smartphone sabe de tudo da vida da gente. Ele sabe a quantidade de passos que a gente deu, ele sabe para onde a gente foi, ele sabe até a hora que a gente dormiu. Né? A qualidade do sono. Tem a qualidade do sono. Ele sabe, a partir do momento que a gente parou de utilizar o iPhone e a gente pegou no outro dia, ele já diz assim, ele estava dormindo. Logicamente estava dormindo. Se não estava com o iPhone na mão, estava dormindo, né? Então, quando pega novamente, aí ele vê a qualidade do sono, quanto tempo de sono que a gente está tendo. Então, todos esses fatores, né, tipo luvas, sensores plantares, lentes de contatos, então são wearables, né, são vestíveis, são tecnologias vestíveis que
trazem esse feedback para a gente que a gente está faltando, né? Então, a gente tem alguns projetos de alguns wearables que vão ser desenvolvidos, né, dentro dessa questão da neuroengenharia para a gente realmente trazer esse feedback para dentro do metaverso. E que é necessário, porque a partir do momento em que esse feedback vir, realmente a gente vai estar pleno e imersivo. E é também, como o Tássia abordou logo no início, ele faz parte de uma das camadas do metaverso, né? O metaverso ele não é somente a realidade virtual, aumentada, a realidade estendida, a tecnologia pela tecnologia, mas o metaverso ele é uma amálgama complexa de tecnologias, né? Que envolve também os vestíveis, o IoT, a inteligência artificial, a Web 3.0, blockchain, criptomoedas, tudo isso que está surgindo agora, ele faz parte da composição também do metaverso, né? Exatamente. Então é isso, né? O metaverso de fato irá revolucionar a educação e a saúde, né? E obrigada por tudo. Quer ter alguma coisa para falar, Júnior? Não, só que venham com a gente, venham revolucionar com a gente. Gostei. A gente realmente precisa, assim, né? Muito de profissionais da área da saúde que venham a compor também parte do time aí da EDA para que a gente possa estar desenvolvendo e transformando não só a educação, mas a saúde também, né? Isso e levar tudo isso para a sociedade é muito importante. A gente gostaria de agradecer muito a professora Gorete pela participação, pelo convite. Vocês teriam só alguns minutos para a gente fazer agora a parte de discussão? Temos sim. O que depender assim, de mim, que estou fazendo a disseminação da inovação, agora vocês sabem, quem trabalha comigo, né? Apesar, gente, de eu não conhecer essas duas cientistas lindas aí, e nem o Felipe, a gente é tudo dos grupos, né? Na internet nos conectou os projetos que a gente participa, o LUDES, né? Que é o projeto que eu trouxe aqui para a Federal, que a gente está testando. Então, eu dissemino, né? Vocês sabem que eu consigo, quando eu chego, tentar disseminar. Sim. Agora eu estou trabalhando com essa geração que está aqui atrás de mim, eu tenho um aluno do primeiro período. Levanta a mão aí, o primeiro período, aí, só para... A gente tem aluno de... Acho que tem sexto, gente, aí tem sétimo. Levanta aí. Tem sétimo, oitavo, nono, né? A gente já, nono e décimo. Então, assim, a gente está com a disciplina que foi aberta, né? Em que possibilitou fazer, inclusive os projetos, eles fizeram matriz SWOT aqui já comigo, eles trabalharam o Canva Business só em... A disciplina já tem que desenvolver projetos de inovação com fisioterapeutas. Então, então, a gente, no primeiro período também, a gente já participou dessa... Então, falando para os meninos, assim, né, que estão no primeiro período, né, aproveitem tudo que a universidade tem para oferecer, principalmente quando tem um professor que já está envolvido nessa questão, como a professora Gorete, né, da tecnologia, da inovação, e traz isso para vocês, assim, enquanto estudante, a gente tem que aproveitar ao máximo, né, e foi assim que a gente fez quando a gente estava lá no primeiro período. A gente, já nas nossas férias, a gente partiu para o laboratório de tecnologia e pesquisa e fomos aluna de iniciação científica durante a graduação inteira, o que foi muito importante assim para a nossa carreira, sabe? Importante durante a graduação, né, você começar a entender o que é uma metodologia científica de fato dentro do laboratório, né, como você faz a publicação de artigos científicos, sair da graduação já com artigos publicados em revista nacional e internacional, como o Júnior também falou, a importância do Ciência Sem Fronteiras, né, o intercâmbio para você ir para outro país, explorar um pouquinho mais, trazer tudo isso, toda essa tecnologia e bagagem, né, para o Brasil. Eu acho que é isso. E vocês foram criados nas metodologias ativas, né? Vocês três, nas metodologias ágeis, que é o que eu estou usando com eles aqui. Por exemplo, eles hoje trouxeram para mim o pitch científico. Então, isso já não foi trabalhado assim de uma hora para outra. A gente veio construindo na disciplina. Então, assim, eu agora vou fazer uma dinâmica aqui, né? Só para a gente debater a importância de disciplinas como essa, né? De gente... Graças a Deus eu tenho aqui na universidade onde eu estou e no departamento que eu estou e com minhas colegas, a gente já está começando a discutir, trabalhando esses conceitos, né? Então, nessa dinâmica agora, eu vou abrir para a professora Ana Márcia, que está aí Ana Márcia hoje é a professora nossa convidada, eu vou pedir para ela abrir a câmera, eu vou começar por ela,
porque eu deixo ela para pontuar algumas coisas ou fazer algumas perguntas, e depois eu vou abrir para os alunos, e eles vão, cada um senta aqui onde eu estou sentada e faz a pergunta também, tá bom? Então, Ana, Tá. Olha, na realidade eu não tenho muitas perguntas, porque a conversa que vocês fizeram com a gente aí foi bem acessível, foi uma linguagem, apesar de ser um tema, né, bastante difícil, foi muito, muito agradável a conversa. Mas eu queria começar aí parabenizando vocês, né? Tâmara, né? Tâmara, Tássia e Júnior. Aí, parabéns pela trajetória, né? Vocês são aí a prova que o investimento público, né, em bolsas, projetos, quando eles são bem empregados, né, eles dão realmente certo e podem mudar o futuro, né, fazer a diferença na ciência, na educação. Então, parabéns pela trajetória que vocês mostram aí, e é um fato que os alunos devem seguir, né? Ter vocês como exemplo aí, então, parabéns pela trajetória. E eu fico muito feliz com a iniciativa da disciplina aí com a professora Goretti, porque eu vejo assim o profissional da saúde que nos próximos tempos não entender um pouco, no mínimo, né, sobre esse novo, esse novo mundo aí, né, esse mundo virtual, né, que está cada vez mais presente no nosso meio, ele estará defasado. Né? Então, ele tem que entender. A gente vai ter que dar um jeito e quem não gosta vai ter que gostar e correr atrás. Né? E eu concordo aí plenamente quando o Júnior falou, né? Como assim um fisioterapeuta fazendo tecnologia, ciência? Eu sempre falo, né, para os meus alunos que nós somos os doutores do movimento e a gente tem que incorporar isso. E independente de onde a gente estiver, se a gente estiver num tratamento convencional ou em um tratamento inovador, nós seremos necessários. Né? Uhum. Então, se algum aluno pensou aí, nossa, tudo que eu estou aprendendo eu não vou usar para nada, porque vai vir uma nova tecnologia, não, muito pelo contrário, essa é a base, né, Júnior? Exatamente. Sem isso, sem essa base, se a gente não tiver essa base consolidada na nossa formação, independente da área que a gente for, né, se for para uma mais tradicional, um tratamento mais conservador, ou agora, né, essa inovação, tecnologia, né, nós seremos necessários, porque eu estava olhando ali, ouvindo você falar, né, de toda a ativação de córtex, isso, aquilo. Se o aluno não tiver essa base, ele não vai entender. Então, ele é essencial, o fisioterapeuta é essencial ali para nortear, né, o software. Então, eu fico muito contente de você, como fisioterapeuta, estar mostrando isso, que nós também temos, né, um campo enorme para a gente explorar, né, de formação aí para a gente ir atrás e trabalhar nesse novo campo. Né? Exato. Professor, deixa eu até complementar um pouquinho que a senhora falou. Foi no mestrado que eu realmente entendi o que era trabalho em equipe. Certo? Porque assim, a gente não é detentor de todo o saber. Então, foi necessário ter na minha equipe pessoas com outros conhecimentos para realmente as coisas darem certo. E eu sempre me lembro de um filme que acho que se não assistiram, assistam, que é Estrelas Além do Tempo, que é uma história que é uma história que conta de mulheres negras que elas iam ser substituídas por máquinas dentro da NASA e elas mostraram que elas eram necessárias, porque elas disseram assim: ah, beleza, é uma máquina, mas e aí, quem é que vai operar? Só quem sabe operar sou eu. Então vocês vão ter que me contratar. Então é o que eu digo, assim, tipo, não tem como. Antes de entrar no meu mestrado, eu vi uma reportagem onde dizia que a fisioterapia ela estava dentro das profissões que iriam deixar de existir por conta da evolução da tecnologia. Aí eu disse assim, não tem condições, porque a gente produz tecnologia, como é que a gente vai ser substituído por ela? A gente tem que deixar de ser usuário, certo? De ser aquele fisioterapeuta que apenas aperta o botão do TENS
para saber como é que o TENS funciona e fazer com que o TENS faça o que eu quero. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que internalizar. Né? E isso vale para todo mundo. Não é à toa que a Eida ela tem um mundo diverso de profissões. Né? Então, são desde de fisioterapeutas para biomédicos, para engenheiros de software. Então, é essa multiprofissionalidade realmente que traz e norteia a gente para um pensamento único, que é o quê? O bem integral da pessoa. Isso mesmo. Então, já finalizando, né? Eu fico muito feliz, né, que vocês trouxeram esse tema para a gente, nessa linguagem que eu comecei, né, lá no início da minha fala, falando, dizendo, numa linguagem muito clara, muito gostosa, uma conversa muito gostosa, né, já para desmistificar, não é algo inacessível, né, então parabéns aí por vocês já trazerem para a gente, parabéns pela empresa que vocês têm, né, com pouco tempo, já abordando, né, nessa profundidade, tendo esse alcance. Parabéns para vocês aí, fiquei muito contente de assistir, né, essa aula aí junto com vocês. E a gente tem, né, num futuro aí a gente pode voltar a conversar aí, que vai ser um prazer participar, né, entender mais também, porque... Pode ser a tecnologia, Ana, deles. Oi? Nós pretendemos trazer a tecnologia deles para cá, para o nosso departamento. Estou estudando aí com eles, aí, editais, alguma coisa que a gente possa fazer. E aí eu sei que você que é da área de neuro e outras colegas aqui vão gostar, né, de trabalhar. Vai ser muito legal a gente trocar conhecimento, trabalhar juntos. Aí, no futuro próximo, a gente pode trocar figurinhas aí. Eu vou agradecer muito. Bacana, você está aqui porque, como ela é da área da neuro também, e aí representa outros colegas, eu vou agora passar a palavra para os meus alunos, eles podem perguntar o que quiser, tá? Primeiro período pode perguntar alguma dúvida de experiência de vocês. À vontade. Vou dar a cadeira para eles, porque já foi combinado com eles que eles iam fazer isso. Então, tem que ver. Ó, tá muito maravilhoso. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar vocês pela palestra e pelo trabalho também, muito legal. A minha dúvida é mais ou menos o seguinte, tipo, por exemplo, o exoesqueleto, ele já começou há muito tempo atrás e até hoje não é uma realidade no dia a dia de muitas clínicas, apesar, né, de já ter evoluído bastante. E o metaverso, pensar no tratamento fisioterapêutico no metaverso, ainda também é uma realidade muito distante, apesar das evoluções, né, que a gente está tendo até hoje. Vocês acham que com o passar dos anos vai se tornar uma tecnologia mais acessível? E se sim, mais ou menos em quanto tempo? Não, às vezes, é difícil saber, né, mas o que vocês acham ou o que seria o mundo ideal, né? Vocês começam? Com relação ao metaverso, né, a principal revista de tendência de tecnologia no mundo, que é o Gartner, né, ele fala que o metaverso ele vai ter fases de evolução, porque é algo que ainda está em construção. Então, vai ser 2026 e tem de 2026 a 2030 e 2050 também. Né? Então, nessa fase já de 2030, é o que a gente espera que tenha uma maior evolução da ergonomia, né? Principalmente com relação aos óculos. Né? Os óculos eles serem mais ergonômicos para o uso durante a rotina diária. Né? Então, é o que a gente visualiza assim, no crescimento, no desenvolvimento da aplicação do metaverso, para já estar adaptado à nossa rotina, né? E a educação, na saúde, e também a questão do custo-benefício, né? Hoje em dia a gente sabe que ter um óculos de realidade virtual em casa não é ainda tão acessível, né? Então hoje a gente tem universidades, tem alguns hospitais, tal, mas a tendência dessa tecnologia realmente é se tornar um pouco mais barata, né? Com o passar do tempo. E em relação aos exoesqueletos, eles são realmente ainda uma tecnologia muito inacessível por ser uma tecnologia cara, mas no Brasil, se eu não me engano, existe 2 centros, além do centro de Macaíba, que é no Rio Grande do Norte, existe um centro em São Paulo que já tem alguns exoesqueletos, e pelo SUS, se eu não me engano, esse ano foram feitas compra de 3 exoesqueletos
para serem utilizados no SUS, né? Então, eles vão ficar locados em São Paulo, mas ainda é uma tecnologia que realmente não é tão acessível por conta do valor agregado, né? Mas, pronto, por exemplo, existe já uma tecnologia que é um exoesqueleto também, que é o Locomat, que é um exo de membro inferior acoplado com uma esteira que é para fazer treino de marcha, certo? Mas ele já é uma tecnologia um pouco mais acessível do que esses exoesqueletos mais sofisticados, né? Mas ele já está dentro do Brasil. A questão é, quando a gente fala que essa tecnologia vai ser acessível para as pessoas, a gente está falando sobre SUS, né? Então, hoje, dentro do Brasil, é muito complicado a gente comprar tecnologia muito cara via SUS. Entendeu? Então, aí entra o quê? As startups. Então, existem muitas startups hoje que estão tentando fazer a questão que a gente diz que é a regionalização da tecnologia, que é tentar minimizar o poder agregado da tecnologia, então diminuir o valor dela, trazendo outras alternativas, mas também aumentando a qualidade para que essa tecnologia chegue mais rápido para os pacientes do SUS. Legal. E a outra, eu acho que assim, a outra parte que eu posso colaborar assim, na resposta seria assim, né? A gente precisa também de vocês, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho que cada um ele tem que realmente ser protagonista, precisa ser. Hoje eu estava lendo, inclusive, um livro interessante sobre o metaverso, que o metaverso ele vai ser esse ambiente descentralizado, então a gente precisa de co-criadores. Né? Então, eu acho que todos vocês podem também colaborar com o desenvolvimento e podem ajudar nesse processo para acelerar o desenvolvimento tecnológico. Foi assim com a gente também. Eu também nunca imaginei que eu, por exemplo, iria para Brasília. A minha primeira viagem foi para Brasília para receber um prêmio das mãos assim da ministra, né? Então, eu nunca imaginei isso na minha vida, mas foi com esse sentimento, com esse incômodo que a gente sempre teve, às vezes na graduação e durante a pesquisa, que eu não queria sair, né? O artigo ele é muito importante para a população, mas o que é que a gente pode fazer para ir além? Então, a gente sempre teve esse incômodo, esse mesmo que você está tendo, tipo, eu preciso dessa tecnologia, por exemplo, para ontem. Então, como é que eu posso pensar em novas possibilidades e ferramentas com o conhecimento que você tem e associar a outros, né, profissionais que a gente nunca trabalha sozinho, né, como o Júnior bem falou, a equipe aqui é multidisciplinar e trazer novas tecnologias. É assim que surge, por exemplo, uma startup, a partir de uma ideia e um propósito. Né, porque desafios a gente enfrenta todos os dias, né, desafios tecnológicos, porque o metaverso ele não é tão utilizado hoje em dia, porque existe uma limitação, por exemplo, de hardware. Ninguém vai sair com o que chamam de caixa de sapato na rua, por exemplo, né? Então existe a necessidade de muito investimento, existe a necessidade de jovens talentos, por exemplo. Então acho que todos podem colaborar nessa cocriação também do metaverso. Legal. Obrigada. Nada. Pode falar quem é você. Oi, tudo bem? Olá. Pedro. Eu tenho uma pergunta ligada à questão da transferência, né? Na graduação a gente escuta bastante questionamento sobre transferência das nossas terapêuticas. Então, por exemplo, na hidroterapia tem transferência mesmo da água para o solo, ou até na academia tem transferência do fortalecimento que a gente faz numa cadeira extensora para a caminhada da pessoa. Então, a minha pergunta é, vocês têm, assim, bem evidência, tanto em estudo quanto em empírico, né, da transferência do metaverso para o mundo real? Pode repetir a última parte da transferência do metaverso? Para o mundo real. Então, tipo, o exercício que a pessoa faz no metaverso tem transferência para a atividade cotidiana? Deixa eu ver se eu entendi. Porque quando tu falou é porque se tu falou em transferência, eu pensei que tu estava falando transferência por exemplo, de sentado para em pé. Não, Tava passando para na entendi. fisioterapia. Mas você está falando da transferência tecnológica, né? Como a gente vai sair do ambiente virtual para o mundo real. É isso? Transferência da habilidade mesmo, adquirida no mundo virtual. Sim. Real. Sim, então,
por exemplo, uma habilidade que você consegue dentro do ambiente virtual, utilizando imagética motora, essa transferência, ela acontece no mundo real, ao mesmo tempo que está acontecendo no mundo virtual, porque é uma neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, ela acontece ao mesmo tempo que está acontecendo. Então, por exemplo, se o meu paciente, ele dentro do metaverso, ele está sendo reabilitado para, por exemplo, fazer uma apreensão de mão, e dentro do ambiente virtual ele começa a fazer a apreensão de mão, o córtex dele para apreensão de mão está reabilitado. Certo? Aí, a partir daí, a gente vai tratar outras questões, que é o quê? Ver como é que está a inervação daquele membro, ver como é que está a força muscular daquele membro, para começar realmente uma nova etapa que é de fortalecimento. Por que é que eu digo isso? Já tratei uma paciente de sequela de AVC, do acidente vascular cerebral, onde ela estava com a hemiparesia e eu precisei fazer um treino de imagética motora com ela. A partir do momento em que ela fez o treino de imagética motora e ela entendeu o padrão cerebral para contrair, a mão dela começou a contrair. Certo? Então, essa transferência do mundo virtual para o mundo real acontece ao mesmo tempo em que o córtex dela está maduro o suficiente dentro da neuroplasticidade. Deu para entender? Teremos outra aluna? Oi, boa tarde, eu sou a Olá. Lígia. Eu fiz um estágio em uma clínica de reabilitação de amputados. Então, a minha pergunta, eu acho que ela vai ser um pouco mais específica. Como vocês falaram, tem essa ferramenta, né, de usar o metaverso para ajudar a analisar o tempo de marcha, o tamanho de passo, e colocando isso para um público que é dos amputados, que precisam dessa prótese. Vocês acham que o metaverso ele pode ser acelerar esse processo de reabilitação, ou como que a gente pode inserir isso dentro de um tratamento? Ah, sim, totalmente. Agradeço você ter feito essa pergunta. Ó, como eu fiz na minha apresentação, eu sou coordenador da oficina ortopédica daqui da Paraíba, né? Então a gente trabalha protetizando amputados, né? Então, uma das estratégias que a gente está fazendo é fazer toda é, adquirir toda a imagem do paciente através de câmeras de escaneamento 3D, né, levar para um ambiente virtual e fazer toda a questão da protetização. Né? Então, a gente vai ter duas linhas aí. A protetização, que é eu criar a prótese adequada para aquele meu paciente, mas também fazer o treinamento dele dentro de um ambiente, certo? Então, uma das primeiras etapas de treinamento antes da protetização é o paciente ele conseguir se acostumar com o encaixe. Certo? Então, tá o coto lá ele foi recém feito, ele passou por toda a parte de pré-protetização, fez diminuição do coto, fez fortalecimento do coto, alongou o coto. Mas o coto ele precisa estar fortalecido o suficiente para encaixar dentro do encaixe, né? Então, esse encaixe, a gente pode colocar um encaixe provisório e fazer o treinamento, por exemplo, de equilíbrio dentro de um ambiente virtual, onde o ambiente virtual vai dar algumas estratégias sensoriais para aquele paciente, para ele entre em desequilíbrio e utilize todo o corpo dele para descarregar peso dentro daquele encaixe, sentir todo o encaixe, certo? Então, a gente trabalha aqui dentro da oficina que eu coordeno dessas duas formas, utilizando um ambiente virtual para ele ganhar equilíbrio e também a gente leva o paciente para dentro do ambiente virtual para a gente ver qual é o melhor encaixe e ver qual é a melhor estratégia de protetizar ele. Legal. Que isso seria muito interessante, né? Dentro do que a gente tem pelo SUS já é um pouco mais difícil, né? Que já demora até o tempo de fazer a prótese, chegar ou conseguir encaixar os horários de agendamento com os próprios pacientes, né? Essa clínica que eu fui foi particular, então nesse sentido a gente conseguia ver esse progresso
na melhora, diminuição rápida do roto para que pudesse rapidamente ser protetizado, né? E pelo SUS a gente vê que tem essa dificuldade. Então, talvez, se fosse possível, né, a inserção no metaverso iria acelerar esse processo, mesmo que não tivesse, tipo, dentro de uma semana, várias sessões. Exatamente. O interessante é que a oficina daqui da Paraíba, ela é a primeira oficina ortopédica do SUS que tem um laboratório de impressão 3D. Né? Então, a gente está trabalhando com novas tecnologias, tanto de manufatura aditiva, como também utilizando realidade virtual aqui dentro. Né? Então, a gente, além de ser uma oficina que trabalha com ortopedia, a gente está se tornando uma oficina escola dentro da ciência, que é a questão do trabalho com a pessoa com deficiência. Muito obrigada. De nada. Próximo. Mais alguém? Tem mais uma, gente. Tem mais uma, tá? Certo. Oi, eu queria saber, Júnior, qual que foi o teu diferencial para escolher o mestrado em neuroengenharia? O que te fez querer ir para a neuroengenharia? Eita, vamos lá. Acredito que vai ser a mesma resposta que as meninas. Então, eu sempre tive um incômodo que eu queria fazer mais. Eu não conseguia suportar que eu seria apenas um fisioterapeuta que queria montar um protocolo e por isso mesmo, entendeu? Tinha uma angústia em mim de dizer assim, não, eu não tenho condições de ser só isso. Não é só isso, né? Então tem mais possibilidades. Aí, enquanto eu estava procurando mestrado, eu tinha visto mestrado em fisioterapia mesmo, mas eu disse, eu vou fazer, fazer a mesma coisa que todo mundo. Já tinha visto, já tinha lido o livro de Miguel Nicoledes, já conhecia o Miguel, mas eu não conhecia o instituto onde eu fiz o mestrado. Aí um professor meu pegou e mandou para mim assim, disse, ó, Júnior, tem um mestrado que está aberto que eu acho que é a tua cara. Por que tu não gosta dessa coisa de tecnologia, tu programa, então acho que é legal para tu. Aí quando eu vi, eu disse assim, é isso. É isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Trabalhar com tecnologia, fazer o diferencial, se tornar o diferencial e tentar mudar um pouquinho a perspectiva da fisioterapia. Aí eu peguei e fui. E foi dentro do mestrado que eu tive a possibilidade de publicar 2 capítulos de livros sobre o fisioterapeuta dentro da tecnologia. E a gente fez um recorte das principais universidades e faculdades, e a gente viu que dentro dos cursos de fisioterapia, nenhum curso de fisioterapia até então se importava com tecnologia para o estudante. Então não tinha disciplina que falava sobre avanços tecnológicos, que falava que o profissional da fisioterapia ele precisa produzir tecnologia, porque está lá nos primórdios do início do curso que a gente precisa avançar junto com a tecnologia. A tecnologia não pode estar à frente da gente, a gente tem que avançar com. Aí eu fiquei assim, então beleza, então é isso mesmo, estou fazendo certo, estou no lugar certo, estou desenvolvendo tecnologia como é para ser desenvolvido, porque muitas faculdades só tinham o quê? Disciplina de prótese e órtese, e quando você entrava na disciplina de prótese e órtese, você só via o que era prótese, o que era órtese, o que era uma cadeira de rodas, e às vezes nem sabia como prescrever um dispositivo desse. E só sabia que existiam esses 3 dispositivos, fora andadores, moletas e bengalas, para o paciente com pessoa que tem uma amputação, um paciente, uma pessoa com deficiência. E depois, quando você vê que a tecnologia assistiva é um mundo, não é só aquilo, só não é a prótese, só não é uma órtese, mas também é um óculos que você está usando, é esse computador que a gente está interagindo, né? Que é o celular que estão na mão de vocês, certo? Que é a roupa que a gente veste, aí a nossa cabeça pega e amplia. Então, quando eu vi isso, eu disse, realmente é isso mesmo que eu estava procurando. A inquietude na minha cabeça e no meu coração estava certo, que não, eu não posso ser apenas
Só um fisioterapeuta. Não é, meninas? Acho que para a gente também foi o mesmo processo. Assim, o Júnior ele pode ser apaixonado por neuroengenharia, mas eu sou a fã número 1. Nossa, eu sou muito apaixonada, assim, sabe, por essa área, assim, a gente é biomédica de formação, mas também tinha muito esse incômodo, sabe, porque eu queria entender na prática como que a gente poderia, né, prototipar, como que a gente pode, hoje a gente é biomédica, mas a gente mexe em Arduino, em ESP, e a gente faz o nosso protótipo, sabe, então isso é muito interessante, é muito impressionante, sabe, eu gosto bastante. E o que é melhor, assim, da neuroengenharia, que eu acho que a gente pode falar, é essa possibilidade de você migrar também para a área da tecnologia e engenharia, né? Então, assim, a gente realmente foi para Natal muito, com um conhecimento muito de bancada, né? A gente trabalhava com animais, né? De laboratório, ratos, né? Saguis, e fazendo cirurgia ali de estereotaxia. Então, nossa, com plantas aqui da região do Nordeste, né? E quando a gente chegou no mestrado, assim, em neuroengenharia, a gente logo primeiro eu não entendia nem o que era um algoritmo. Então, eu ficava assim, o que é uma variável, como é que eu vou dar um comando para um computador, mas o que é mais impressionante lá no mestrado de neuroengenharia é que muitos alunos que são da área da saúde, eles saem do mestrado querendo fazer engenharia, e voltam para a universidade e vão fazer o curso de engenharia, e muitos, né, da área de engenharia acabam fazendo o contrário, né, vão para a área de medicina. A gente tem um colega agora que ele mostrou da Bocha, por exemplo, ele é engenheiro biomédico e voltou para a universidade depois do mestrado de neuroengenharia para fazer medicina. Também tem um médico que passou pelo mestrado de neuroengenharia e hoje está fazendo física, né? Exatamente. Então, isso é muito comum lá no instituto. Né? E o grande diferencial, eu acho que para você ir para um mestrado assim, de neuroengenharia, qualquer mestrado, na verdade, é você aproveitar toda a sua jornada de estudante, né? Então, tudo que a universidade pode te oferecer, desde o intercâmbio, pesquisa científica, extensão, você aproveitar. Participar mesmo, assim, dessa jornada, porque acho que vai agregar muito no seu lado, assim, profissional. Eu tenho uma outra pergunta. Esse aparelho que vocês estavam mostrando para pacientes com PC que jogam bocha, ele já é comercializado? Que eu achei muito interessante esse aparelho, porque eu fiz PVA com a professora Ana Márcia, com jogadores de bocha que são PC. E vocês falando desse aparelho, eu achei muito interessante. Eu sei que pode fazer uma mudança, pode melhorar muito o resultado deles, que eles participam de competições e tudo. O software do João, ele está em processo de registro de software, né? Foi a última atualização que o João me passou. Eu não sei se as meninas sabem se já tá registrado. Eu sei que ele fez o registro de software, mas aí para ir assim para um mercado, eu não sei quais outras validações, né? Mas aquilo, a gente pode passar o contato dele. Com certeza, até melhorias na ferramenta, né? Obrigada. Era isso. Nada. De nada. Ana Márcia, você quer falar alguma coisa? Você abriu a câmera? Eu abri a câmera aqui porque eu não me contive, né? Porque quando o Júnior falou que ele olhou o currículo das universidades e realmente não tem, né, muita abordagem, realmente não tem. E eu abri porque aqui na universidade eu gosto muito de mostrar para os alunos, não é uma disciplina inteira, mas eu sou da área de neuro, né? O aluno que passou por mim aí, eu tô vendo ele na tela, eu não lembro o nome dele. É você mesmo que tá dando risada aí. Ele tá de prova, né? Que a gente tem aula, né, específica para falar de todas as tecnologias. É claro que a gente não abordou com essa profundidade que vocês sabem, que vocês trabalham longe disso, né? Mas a gente selecionou todas as patologias de neuro e eu fiz eles irem atrás de todas as novas tecnologias que poderiam ser usadas para aquele paciente, né? Então, eles trouxeram muita coisa nova também, a gente discutiu em sala de aula. E isso, né, é uma sementinha que vai ficando, né? Eu gosto muito dessa área, por isso que eu abri a câmera, eu não me contive, porque eu gosto muito dessa área também.
de mostrar para os alunos, né, que existe este outro mundo, né? Então, quando a Gorete colocou no grupo lá que ia ter essa palestra, eu fui a primeira a falar, eu vou assistir. Então, eu fico muito contente de estar tendo essa conversa com vocês aqui. Mas é mesmo, professora. Para mim foi impactante quando eu vi que realmente muitas faculdades elas não tinham na grade nada falando sobre tecnologia. Aí eu fui mais a fundo, né? Porque eu sou desse, eu sou curioso, então eu sou fofoqueiro, né? Então, como bom fofoqueiro, a gente é curioso. Então, fui a fundo e quando eu vi, eu disse, tá, ó. Dentro da formação, lá, que o curso, né, de Físio e de TO, eles têm a mesma origem, né? Então, lá dos Estados Unidos, foi quando começou as primeiras questões sobre tecnologia assistiva. Aí eu disse, tá, porque desde aí existe a questão de tecnologia assistiva e na TO, o a terapeuta ocupacional, ela tem uma questão maior de desenvolver tecnologia, e por que que eu fiz o não? Então, sempre me perguntei, por que não? Por que não? Por que não? Por que que eu não posso criar nada? Se eu sei o que meu paciente quer, o que eu quero para o meu paciente, na verdade, o que eu quero, qual é a meta que eu quero chegar com ele. Então, por que que eu não posso criar estratégias para melhorar essa evolução dele? Por que que eu não posso criar, por exemplo, um jogo em ambiente virtual para melhora de motricidade fina, que foi um dos projetos em que uma aluna minha de orientação ela fez. Ela, graças a Deus, conseguiu entrar na cabeça dela, ela veio para a loucura e hoje ela está como mestranda no instituto lá, ela está como mestranda em neuroengenharia, graças a Deus que que eu consegui fazer com que ela fosse para o instituto, mas ela desenvolveu na graduação dela um jogo em ambiente virtual para tratar destreza em pacientes com hemiplegia. Então, para ela, e ela que era também era uma fisioterapeuta que não sabia de nada de programação, eu disse: você vai aprender. Você vai aprender. Se eu aprendi, você aprende. Então, ela aprendeu, ela fez sozinha, foi um marco dentro da faculdade. Então, hoje ela vai trabalhar desenvolvendo dispositivo para reabilitação pélvica, certo? Então, quem gosta daí da área de uro, certo? Então, ela vai desenvolver alternativas de neuroengenharia para tratar distúrbios pélvicos. Entendeu? Então, o quanto que a gente pode ser vasto dentro da saúde, né? Júnior, depois passa o contato, que eu estou aqui também na saúde da mulher e do homem, aí já troco uma ideia com ela, a gente ver alguma coisa, né, Ana, para cá também. Tudo certo. E assim, eu vou, se a Ana quiser fazer mais alguma pergunta, mas nesse processo todo eu lembrei de perguntar uma coisa para os três. E que, assim, as meninas eu sei que elas não sei Júnior, mas ele vai fazer a ponte, mas acredito que sim. Qual é a importância de alunos como esse que estão comigo, que estão aqui na faculdade, né, agora no curso de fisioterapia, também terem acesso desde cedo a metodologias como a matriz SWOT, como o Canva, não estou falando do Canvas, né, de fazer, como, por exemplo, o Design Thinking, que são ferramentas que eu uso para abrir a cabeça deles, né, para eles pensarem fora da caixa. E eu sei que alguns de vocês três aí trabalharam com isso, inclusive, para ganhar prêmio, para, né, montar a startup de vocês. Então, eu queria, só para fechar, né, porque assim, eu sei que a gente já tomou muito tempo de vocês, mas para deixar de registrado nessa gravação, por quê? Que eu bato sempre nessa tecla, né, em todo lugar que eu passo. Eu acho que é como um pouquinho... também. Um de cada vez. Não, vai. Deixa eu falar primeiro e depois as meninas falam, porque elas são premiadas nisso, né? Não, mas assim, são PhD nisso. Mas assim, eu tenho experiência com a matriz SWOT e com o Canva também. A gente trabalha aqui dentro
da oficina com essas estratégias, porque isso melhora o desempenho, certo? Então, quando eu tive o primeiro contato com a matriz SWOT, foi no mestrado, que a gente pagou uma disciplina de empreendedorismo, eu acho que foi empreendedorismo digital, não foi? Que foi com Edgar, meninas? Foi alguma coisa que eu não lembro como foi o nome da disciplina, mas foi relacionado a empreendedorismo e a gente teve que criar uma ideia de startup, certo? Então a gente trabalhou Uhum. com essa questão de como realmente colocar para fora suas ideias. E quando você monta uma matriz, ou você utiliza outra estratégia como o 5W2H, então outras estratégias também, você consegue realmente definir realmente qual é a minha meta. O que é que eu vou fazer com aquilo? Em quanto tempo eu vou ter que executar aquilo? E qual é a minha finalidade? Aquilo está pronto, vai estar pronto ou não vai estar pronto? Né? Então eu tenho realmente aquilo bem definido. Por que que eu digo isso? Eu sou uma pessoa que fui diagnosticada agora recentemente com TDAH. Então, sou uma pessoa que eu sou bastante compulsivo por algumas coisas, mas eu sou desorganizado para outras Somos coisas. dois, somos dois. Eu Exato. também, na pandemia ainda. Exatamente. Aí, tipo, então, se eu não tiver organizado as coisas, meus pensamentos, eu não consigo enxergar muita coisa. Então, essas estratégias, elas, para mim, ajudaram bastante para eu conseguir desenvolver todos os projetos que eu tenho. Uhum. Aí. Eu acho que, assim, tudo que o Júnior falou, a gente aplica também muito no nosso cotidiano. É muito comum a gente utilizar na startup, né, em todos os processos, pela otimização do tempo, pela questão da viabilidade, né? Então, digamos, você tem um projeto que você está pensando, geralmente a gente, quando pensa num projeto que é astronômico, mas aí a gente utiliza também todas essas ferramentas para a gente construir um MVP, tipo assim, poxa, a gente tem esse projeto, o que a gente pode construir de um mínimo produto viável, né, para que a gente possa escoar com mais facilidade, o tempo de retorno, etc. Então, todas essas métricas, essas ferramentas, elas são essenciais realmente para o desenvolvimento do projeto, para tirar a ideia, né, do papel, né, e colocar ali o desenvolvimento na prática, para organizar as ideias. Então, Então, Editel, não é como vocês apresentaram sim, várias certeza. vezes, a ideia de vocês em poucos minutos, né? É comum, né? Na startup Porque faz a parte USP, do nosso. por Isso, faz exemplo, parte do nosso dia a dia. a USP, vocês sabem o que eu estou falando. A USP já tem o pitch científico, dentro das faculdades, nos cursos, né? Todos os cursos, eles já usam isso para criar os projetos de pesquisa, extensão, todo tipo de projeto. Porque é uma metodologia muito fácil para você usar e rápida, não fica perdendo tempo. É isso mesmo. E assim, como eu sabia que no mestrado de vocês, Nicolele já usa isso lá, né? O pessoal de Natal, eles gostam muito, tem a disciplina, como você disse, é digital, essa disciplina que você falou, Júnior, empreendedorismo digital, né? E agora a gente está muito diante de vocês, que são 3 empreendedores científicos, né? Então, por isso que eu fiz essa lá no mestrado era comum a gente, por exemplo, fazer pitches, né? Então, nossa, pensar em ideias inovadoras, debater e realmente fazer pitches, em ver como que a gente poderia aquilo sair do campo da ideia, mas colocar em prática. Eu acho que através dessas ferramentas você consegue, de fato, executar. É como o Júnior falou, né? A nossa cabeça é uma tempestade de ideias. A minha, pelo menos, não para. Então, Exatamente. tipo, e são ferramentas, na verdade, que elas servem desde o lado profissional, para mim também serve para o meu lado pessoal, porque eu consigo realmente me organizar, eu consigo entender o que é urgente, por exemplo, daqui a pouco eu tenho um relatório de prestação de contas ainda mais para enviar. Exatamente. Então, assim, ele organiza realmente a minha vida e me faz entender o que tem uma maior prioridade e a gente, dessa forma, consegue executar as nossas ideias, tornar algo concreto, né, de fato. Que bom, então, porque eu penso dessa forma e eu estou fazendo isso, eu estou nesse movimento do pitch científico, eu estou seguindo o que a USP está, o que eu estou vendo nos grupos que a gente está de pesquisa, né, de neurocientistas. Então, assim, estou utilizando isso aqui, mas eu não posso utilizar só, por isso que eu tenho que ter pessoas como a professora Ana Márcia, como outros professores,
né? Eu tenho que ter meus alunos também falando disso, eles entenderem o que é isso, porque senão causa estranhamento, como você bem sabe, Júnior. Se a gente for falar isso no meio da fisioterapia, são ferramentas de administração? Não é só da administração. É do design, é da medicina. Medicina aqui está usando, eu sei que medicina aqui da Universidade Federal do Paraná está usando muito. Eu já conheci vários professores de medicina que estão usando, então também faz parte desse universo metaverso, né, que vocês apresentaram. Para acionar assim, a startup, as ideias, com base, né, de um modelo de negócio também. Porque eu não tenho todos os meus alunos aqui que vão sair, como eu e Ana Márcia, para docência, né, para fazer mestrado, doutorado, pesquisa. A gente tem também nossos alunos daqui que vão querer empreender, talvez abrir um negócio como esse de vocês, né, e mais além. Então, eu preciso mostrar todas as possibilidades para o nosso aluno, da iniciativa privada, da pública, todos eles, em qualquer área. No caso aqui, me refiro à fisioterapia, eles têm que ter possibilidades, né? Eles têm que estar preparados para tudo, inclusive para a saúde 4.0, 5.0, todas essas variações, né? Todas essas atualizações que vão vir aí na frente, como vocês bem falaram. Então, assim, muito obrigada. Ana, você quer falar mais alguma coisa, Ana Márcia? Não, foi ótima a conversa. Tá tudo ok. Só a tecnologia mesmo permitir para a Ana Márcia entrar, tá? Aqui que ela não está na universidade. Os meus alunos aqui participaram. Vocês em Sergipe, né? E Júnior e na Paraíba. Na Paraíba. Perfeito. Então, friozinho igual aqui, né? Super. A gente aqui, ó, morrendo de frio. Aqui tá 30 graus. Aqui, ó. 30 graus na Paraíba, aqui, eu não sei nem à tarde, eu não sei, dava 14, 11, né? Tá 12 agora, a gente tá aqui tá 28 graus. São 28. Então, parabéns, ó, merece uma salva de palmas. Obrigada, professora, pelo convite, obrigada, professora Ana Márcia também, muito obrigada. E aos alunos. Exato. A gente tá tendo palma e você falando, você... não, só queria agradecer mesmo. Muito obrigada pelo convite, professora Gorete, obrigada, Ana Márcia, obrigada, Júnior, aos alunos. Muito obrigada. Eu vou fechar a gravação e depois eu passo o link, se vocês quiserem dividir esse conhecimento com outras pessoas. E, né, o conhecimento, a gente está numa universidade, no estado laico, então podem passar, fiquem à vontade, porque a minha ideia é a disseminação mesmo da inovação. Tá? Exatamente. Perfeito. E obrigado pelo convite. Qualquer coisa que quiserem entrar em contato, é só entrar em contato com a gente é muito acessível, certo? Tanto pelas redes sociais, como também por e-mail e mensagens, certo? Tchau. Tá bom, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.